Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos, paz, saúde e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Muito bom estar aqui com vocês, iniciando pelo rádio e pelas plataformas digitais, mais uma semana de fé, de milagres, de provisão. E você que está comigo aqui sabe, as nossas reflexões, nossas pérolas de sabedoria, e estamos numa série dos Salmos. E daqui a pouquinho vamos entrar no Salmo 51 e no final eu oro por você e junto com você. E se você deseja acompanhar o nosso ministério pelas redes sociais, eu indico o Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram. E você nos seguindo, a qualquer momento você poderá estar comigo numa live ainda esse ano de 2024. Combinado? Então vem comigo para a palavra do dia e hoje o Salmo é o número 51. Eu vou destacar aqui alguns versos e vamos passar aqui para vocês informações importantes. Vamos lá. Salmo 51 começa assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. É interessante o Salmo 51, o Salmo também aqui de Davi. E eu quero perguntar para você uma coisa, ouvinte. Você já se arrependeu de algo que tenha feito, de algo que não deveria ter dito? Como você se sentiu? Você se sentiu culpado? Envergonhado? Olha só que interessante. Quem de nós nunca repetiu para si mesmo ou não desabafou para alguém esta frase: ah, se eu pudesse voltar atrás, se arrependimento matasse. Você já não viu isso? Ou talvez falou isso? Pois é muito comum nos arrependermos do que fazemos ou do que dizemos. A razão é muito simples. Somos pecadores. Eu sou e você que está me ouvindo também é. Pecadores pecam por natureza. Pecadores pecam sem fazer força. O pecado que habita em nós sempre inclinará nosso coração para o mal, levando-nos a praticar o que não queremos fazer, ou não podemos fazer, ou a falar o que jamais deveríamos dizer. E a Bíblia está repleta de passagens que testificam sobre essa realidade, mas a experiência do apóstolo Paulo é a mais nítida de todas. Olha o que ele diz, Romanos 7, 18 e 19. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Olha só, não há nada de bom. Daí ele diz assim: quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. O que a gente percebe? Daí não ser incomum dizermos ou ouvirmos as pessoas dizerem: ah, se eu pudesse voltar atrás, se arrependimento matasse. O que é isso aqui? O sentimento de culpa gerado pelo pecado é horrível. Só quem provou sabe o quanto é amarga a culpa na alma e o quanto ela esmaga o coração do pecador. Então, o que fazer quando somos esmagados pela culpa? O que fazer? Qual é a cura para a culpa? Bom, como sei bem estar amargado, ou esmagado pela culpa? Os Salmos, a gente percebe que nos Salmos era como um inário oficial da igreja primitiva, lá do primeiro século. E foram projetados por Deus para despertar,
expressar e moldar os pensamentos e os sentimentos dos discípulos de Jesus. Nós aprendemos nos Salmos, dentre tantas coisas, sobre como lidar com a culpa, como nos sentir em momentos de horrível arrependimento. Em outras palavras, gente, os Salmos nos mostram como ser bem esmagado pela culpa, como senti-la, expressá-la e também curá-la. Ou seja, a Bíblia tem a solução para isso. É o seguinte, a minha recomendação é oração, é que você crie o hábito de ler os Salmos. Nós já estamos praticamente há mais de um mês lendo salmo por salmo. É aquilo que eu falo para vocês. A gente não está explicando verso por verso, mas estamos pegando a essência do salmo e compartilhando com você. Agora, aquilo que eu estou dizendo para vocês há várias semanas, leia o salmo específico desta meditação, leia na íntegra, leia, medite mais, você vai ver como você vai crescer. Então a dica que eu estou dando combina com o que eu estou falando hoje aqui de novo. Crie o hábito de ler os salmos, decorá-los, orá-los, vivê-los, a tal ponto que seus pensamentos e sentimentos sejam transformados em pensamentos e sentimentos de Deus, bíblicos. Você entendeu? Isso que é importante. Afinal, preste bem atenção nisso aqui, afinal, apenas nos Salmos nós podemos aprender, por exemplo, sobre como ser bem esmagado pela culpa. É isso que você está ouvindo. A espiral descendente do pecado de Davi. O Salmo 51 é um dos poucos salmos que identificam sua exata origem histórica. Lê-se assim no cabeçalho: ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. O que aconteceu com Batseba é bem conhecido, apesar de pouco explorado. É uma história muito desagradável, mas que precisa ser compreendida para que se tire o máximo de proveito das palavras de Davi no Salmo 51. Aí ele conta a história aqui. Ouça essa história. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que o trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para dizer: estou grávida. Você vê, isso aqui foi no Salmo 51, então Davi confessa o seu pecado, baseado nessa história que eu acabei de ler para você. Está escrito aonde? Está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, do 2 ao 5. Então, como se não bastasse o estrago do pecado já cometido, tentando acobertá-lo, Davi cometeu outro pecado. Mandou buscar Urias, lá do campo de batalha, e trazê-lo para casa. Dessa forma, esperava o rei, o soldado se deitaria com a esposa e todos pensariam que ele era o pai do bebê. Pois bem, nobre demais para se entregar ao prazer com sua esposa, enquanto companheiros de batalha lutavam pelo rei, coisa com a qual Davi pareceu não ter se importado, pois enquanto os reis iam para a batalha, Davi ficou em casa. Então eu estou lendo para vocês aqui uma parte da história, o que causou esse pecado de Davi, 2 pecados na realidade. Então o Salmo 51, ele está justamente aqui pedindo socorro, pedindo a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, que Deus revertesse essa situação. Então o pecado, quando a pessoa entra em pecado e vive nessa vida pecaminosa, realmente ela se prejudica e depende do pecado, ela está prejudicando outras pessoas também. Mas, preste atenção, mas o Senhor o perdoou. Mas o Senhor o perdoou. Como assim? É simples assim? Afinal, Urias morreu, o marido da mulher. Batseba sofreu abuso sexual, no mínimo, abuso de autoridade. Davi adulterou.
Olha só, o bebê inocente morrerá. Então aconteceu muita tragédia ali, muitos problemas. Para você ver que coisas erradas começam a ter transtornos. Então esse salmo aqui, gente, é para nós refletirmos, para ver como nós estamos caminhando com Deus, com a nossa família, com o próximo. Para que nós não venhamos a cair no mesmo erro que Davi caiu. Porque houve ali um escândalo, houve ali um monte de problemas que ocasionou. Claro, Deus reverteu esse quadro. Davi se arrependeu, mas como eu tenho dito, a fatura ficou cara. A verdade, gente, é o seguinte: quando nós fazemos as coisas certas diante de Deus, a gente enfrenta certos problemas, mas pelo menos, como eu digo, a fatura é menor. Fatura que eu digo aqui, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de consequência. Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas servem a Deus, mas elas também começam a brincar com as coisas erradas. Elas começam a brincar com o perigo. Então, uma coisa interessante de dizer é o seguinte: você ser tentado, todos nós somos tentados em alguma área. O que não pode é você ceder à tentação, você cair à tentação. Quando Davi errou, primeiro ele estava no palácio, ele devia estar lá na guerra. Então, olha só, ele estava ali num tempo ocioso, vamos assim dizer, e naquele tempo ali que gerou todo esse problema na vida de Davi. Então o Salmo 51, justamente Davi diz aqui, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E aí ele diz: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. E ele diz mais, Salmo 51, verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olha o que ele pediu aqui: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque a pessoa que está fazendo tudo errado diante de Deus, ela não tem a verdadeira alegria da salvação. Ela está como uma pessoa perdida. Por isso que Jesus veio para salvar o pecador. Por isso que Jesus veio para salvar a nossa vida. Então você que está me ouvindo, você precisa entender. E entender como que está a tua vida. Como que está o teu relacionamento com Deus. Você se sente culpado de algo? Você fez algo e está pensando: puxa, essa palavra é para mim. Então, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você reconciliar com Deus, você consertar a sua rota. Não fique aí triste. Essa palavra, quem que não erra? Quem que já não pecou? Tudo bem, pecou, tem as consequências? Tem. Agora, volte-se para Deus. Eu acredito o seguinte, gente: você não está me ouvindo por acaso. E se eu estou ministrando o livro de Salmos, e hoje, o Salmo 51, a gente está comentando essa parte dos Salmos, é justamente, sabe por quê? Que Deus perdoou o pecado de Davi, Deus restaurou a vida dele, mas eu quero deixar bem claro, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. E às vezes muita gente por aí fica falando assim: nós estamos no tempo da graça, e daí as pessoas estão banalizando na realidade, não é? É aquela pessoa que serve a Deus e fica brincando com o pecado, com as coisas erradas. Deus me perdoa, Deus restaura. Pera lá, vai ter consequência, essa é a verdade. Mas não é a graça? Tudo bem, é a graça, eu acredito. Claro, está na palavra, é a graça de Deus, Ele nos perdoa, mas vai ter consequência. Claro que tem, óbvio que tem. Ele vai perdoar os pecados para quem se arrepende, para quem se volta para Ele e se arrepende. Então eu espero que esta palavra você esteja compreendendo. Leia o Salmo 51, medite um pouco mais em outro horário que você possa ler os 19 versículos que tem o Salmo, e você vai ver como a tua vida vai crescer e prosperar na sua comunhão com Deus, e você ter uma vida abençoada, uma vida feliz, e você ter a verdadeira alegria da salvação na sua vida. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta reflexão, por essa pérola de sabedoria, por essa palavra especial. Senhor, o meu desejo é que os ouvintes tenham entendido o princípio desse ensinamento aqui. Como Davi pecou, errou, mas se reconciliou e se acertou contigo, que também nós possamos acertar com o Senhor hoje, se reconciliar contigo para termos uma vida próspera e a alegria da salvação seja verdadeira na nossa vida sempre. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos por mais um dia de vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.
Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.